A paz do Senhor, missionária Deus Irene Oliveira. Hoje vamos estar lendo os capítulos 11 e 12 de Atos dos Apóstolos. Relatório de Pedro para a igreja em Jerusalém. E os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia ouviram que os gentios também tinham recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu para Jerusalém, os que eram da circuncisão debatiam com ele, dizendo: Tu estavas com homens incircuncisos e comestes com eles? Mas Pedro repetiu o assunto desde o início e o expôs em ordem para eles, dizendo: Eu estava na cidade de Jope orando e em um êxtase tive uma visão. Um certo vaso descia do céu como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vinha até mim, sobre o qual, tendo olhado atentamente, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, animais selvagens, seres rastejantes e aves do céu. E eu ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De forma alguma, Senhor, porque nada comum ou imundo jamais entrou na minha boca. Mas a voz respondeu-me novamente do céu: Ao que Deus purificou, não chames tu comum. E isso sucedeu por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que imediatamente 3 homens pararam diante da casa na qual eu estava, enviados de Cesareia a mim, e o Espírito me ordenou ir com eles, não duvidando. Além disso, estes 6 irmãos me acompanharam, e nós entramos na casa daquele homem, e ele mostrou-nos como presenciou um anjo em pé em sua casa, que lhes dizia: Envia homens a Jope, chama por Simão, cujo sobrenome é Pedro, o qual te dirá palavras pelas quais serás salvo, tu e tua casa. E quando eu comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre mim como sobre nós no começo. Então me lembrei da palavra do Senhor quando ele disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que deu a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? E eles, ouvindo essas palavras, calaram e glorificaram a Deus, dizendo: Então Deus também concedeu aos gentios o arrependimento para a vida. A igreja em Antioquia. Ora, os que foram dispersos pela perseguição que surgiu acerca de Estevão viajaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não pregando a ninguém a palavra senão só aos judeus. E alguns entre eles eram homens de Chipre e de Cirene, os quais, chegando a Antioquia, falaram aos gregos, pregando ao Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número creu e se converteu ao Senhor. Então as notícias acerca dessas coisas chegaram aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé, que ele deveria ir a Antioquia, o qual, tendo chegado e visto a graça de Deus, alegrou-se e exortou a todos que, com propósito de coração, eles permanecessem no Senhor, porque ele era um bom homem, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão foi acrescentada ao Senhor. E Barnabé partiu para Tarso para buscar Saulo, e tendo-o encontrado, levou-o a Antioquia. E aconteceu que, por 1 ano inteiro, eles se reuniram com a igreja e ensinaram muitas pessoas, e os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. E naqueles dias vieram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levando-se um deles por nome Ágabo, tornou conhecido pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu nos dias de Cláudio César. Então os discípulos, cada homem conforme a sua capacidade, determinaram enviar ajuda para os irmãos que habitavam na Judéia, e que eles também fizeram, enviando-a aos anciãos pelas mãos de Barnabé e de Saulo. Atos 12.
Tiago morto e Pedro prisioneiro. Ora, naquele tempo o rei Herodes estendeu suas mãos para maltratar alguns da igreja e matou Tiago, irmão de João, a espada, e ele, vendo que isso agradara aos judeus, prosseguiu e tomou também a Pedro, e eram os dias dos pães ázimos. E, havendo-o prendido, ele o colocou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. Pedro liberto da prisão. E quando Herodes estava para trazê-lo, nessa mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados presos com 2 correntes, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que o anjo do Senhor veio sobre ele e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as suas correntes, e disse-lhes o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E assim ele fez. E ele disse-lhes: lança a tua veste sobre ti e segue-me. E ele saindo, seguia. E não sabia que era verdadeiro o que estava sendo feito pelo anjo, mas ele achava que via alguma visão. E quando eles passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, qual se lhes abriu por si mesma. Saíram e percorreram uma rua, e imediatamente o anjo apartou-se dele. E Pedro, tendo voltado a si, disse: agora verdadeiramente eu sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. E ele, considerando isso, foi à casa de Maria, mãe de João, cujo sobrenome era Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E quando Pedro bateu a porta do pátio, uma donzela chamada Rode saiu a escutar. E reconhecendo a voz de Pedro, ela não abriu a porta de alegria, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhes: estás louca? Mas ela afirmava continuamente que era assim, e eles diziam: é o seu anjo. Mas Pedro continuava batendo, e quando abriram a porta, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, declarou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E ele disse: vai e mostra essas coisas a Tiago e aos irmãos. E partindo foi para outro lugar, e sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, ele examinou os guardas e ordenou que eles fossem mortos. E ele foi da Judeia para Cesareia e permaneceu ali. A morte de Herodes. E Herodes estava muito irritado com os de Tiro e de Sidom, mas esses, vindo de comum acordo ter com ele, e tendo feito amizade com Blasto, o camareiro do rei, pediam paz, porque o seu país era alimentado pelo país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no seu trono, e lhes dirigiu um discurso. E o povo gritava dizendo: essa é a voz de um povo, esta é a voz de um Deus, e não de um homem. E imediatamente o anjo do Senhor feriu-o, porque ele não deu glória a Deus, e ele foi comido pelos vermes e rendeu o espírito. Mas a palavra de Deus crescia e se multiplicava, e Barnabé e Saulo voltaram a Jerusalém quando terminaram seu ministério, e levaram também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Amém? Que Deus te abençoe. Forte abraço da missionária Deus Irene Oliveira.